Olá pessoal, espero que vocês estejam bem por aí e como vocês viram pelo título, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o pontos de vista de um palhaço do Heinrich Böll. Esse livro aqui foi publicado no Brasil em 2008 pela Estação Liberdade, com tradução do Paulo Buzetti, que inclusive é meu professor, e a publicação original é de 1963 em alemão. Quem já está aqui no canal há um tempo sabe que um dos meus livros favoritos recentes foi um livro do Heinrich Böll, que é A Honra Perdida de Catarina Blum, e é um livro muito interessante sobre mídia e polarização e fake news, e eu recomendo bastante, inclusive vou deixar o link caso alguém queira saber mais. Então eu fiquei bem feliz quando eu descobri que a gente ia ler esse livro aqui para uma das disciplinas da faculdade. Então é sobre ele o vídeo de hoje. O Heinrich Böll é um escritor que nasceu em 1917 e se tornou um nome bastante importante para a literatura de língua alemã pós-Segunda Guerra, falando muito sobre os conflitos daquela época, os conflitos entre capitalismo e socialismo, entre outros, e todos os conflitos de criar uma nação a partir de tudo que tinha acontecido. Os dois livros, esse aqui e A Honra Perdida, eles têm algo um pouquinho similar, no sentido de que eles acompanham um período restrito de tempo da vida dos personagens, mas esse aqui ele vai usar um sistema de flashbacks para abranger um tempo bastante maior da vida dele. O nosso personagem principal, pela capa, pelo título, é um palhaço, e esse palhaço então se chama Hans Schnier. O Hans está voltando para casa depois de um momento ali um pouco fracassado. Ele teve um certo sucesso como artista performático e palhaço, né? Ele tinha ali várias apresentações agendadas, mas várias coisas foram levando ele a uma decadência da sua obra e tem esse momento fatídico em que um trabalho que ele ia fazer deu todo errado e ele teve que voltar para casa meio no susto, uma casa que ele não reconhece muito como casa, um ambiente no qual ele não passava muito tempo. E ele está passando então por uma crise profissional, dessa carreira artística tá dando errado, e ele inclusive está sendo mal falado, com problemas de bebida e não executando tão bem seu trabalho assim, então a coisa tá meio que se desgringolando completamente. E a vida pessoal dele também tá indo por água abaixo, porque o relacionamento que ele tinha de 6 anos com uma moça se desfez. Os dois não eram casados, isso era um conflito entre os dois inclusive, mas também um conflito social, o fato deles não serem casados. Ela era de uma família católica, o que acentuava ainda mais esse conflito, e fazia então com que a coisa toda fosse um pouco latente, né? Quando então ele chega em casa sem essa moça que deixou ele para casar com um cara católico e ter filhos católicos, com a carreira toda desgovernada, ele tá no fundo do poço e ele começa então a tentar tomar algumas atitudes para melhorar isso. Basicamente vai entrar em contato com pessoas da vida dele por telefone e tentar pedir ajuda. Então a gente está pensando aqui desde familiares, a amigos dele e da moça, e todos esses contatos vão então revelar coisas e aspectos pra gente, tanto da vida dele e dos flashbacks, do que a gente vai aprender a partir disso, mas também da sociedade alemã da época. Então a mãe dele, por exemplo, ainda apresenta traços bastante antissemitas, bastante nazistas. O pai dele também tem suas questões, seus problemas, e o problema então mais imediato do Hans é o problema financeiro. Ele precisa de dinheiro para sobreviver, agora que ele não está mais trabalhando, ele precisa retomar essa carreira dele de alguma forma, mas a gente também tem um problema de laço afetivo e de encaminhamento de vida, um problema emocional. Ele também está machucado no joelho, então isso também causa toda ali uma situação de problemas, então de certa forma ele também está procurando talvez um pouco de afeto, um pouco de apoio, pelo menos, se não afeto necessariamente. E é muito interessante, então, porque essas ligações vão apontando para esses caminhos diferentes. Ele também vai receber uma visita do pai, por exemplo, e nessa visita a coisa se acentua ainda mais. E é a partir desses contatos que a gente vai ter todos esses flashbacks e essas interpretações. O que é muito interessante ver aqui
é como tudo isso vai se construindo, né? A gente tem várias dessas forças que estão em jogo na Alemanha. Então a gente tem o pai, que é um grande industrial de uma família rica, a gente tem a mãe com essa permanência das ideias nazistas, a gente tem os católicos com uma essa onda mais conservadora de moral e costumes. Então a gente tem vários desses caminhos sendo percorridos, e ele mesmo, né, esse ponto do humor e da alegria, que também está se desfazendo, que está bebendo, que está em trauma, que simboliza um pouco esse trauma que não foi superado, essa situação, esse momento de não permissão de felicidade. E em termos de contexto histórico, a gente está aqui num momento de Guerra Fria, e a cidade em que a boa parte da história se passa, onde é a casa do Hans e etc., é Bonn, que é uma cidade do lado ocidental. Então a gente também está vivendo um período de uma espécie de boom econômico da Alemanha nesse pós-Segunda Guerra, né, de reconstrução dessa Alemanha, pelo menos a Alemanha ocidental. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Me avisem caso já tenham lido esse livro do Boll ou alguma outra coisa dele, e espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.